Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Nesta manhã de 23 de agosto de 2020, esta manhã ensolarada, mas muito fria, queremos ler aqui um trecho do livro Fonte Viva, um texto aqui de Paulo e a explicação bem detalhada de Emmanuel. Devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, dos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda a parte e, segundo as palavras sublimes de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço do autoaperfeiçoamento, em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização, age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços em luta, espinhos e pedrouços da senda, prossegue mesmo assim o tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Essa lição é muito interessante porque as coisas caminham devagar. Nós
somos sempre apressados em tudo que queremos realizar, como se a nossa evolução se fizesse de uma hora para outra. É preciso essa constância, é necessário observarmos o tempo, que o tempo vai fazendo com que as oportunidades surjam para a nossa melhora, a nossa transformação. Nós estamos vivendo num momento difícil da humanidade, onde as provas estão aí, mas não como castigo, mas sim como oportunidade dessa nossa renovação. Se fala muito, né, no momento de transformação do nosso planeta, né, dessa mudança, né, fazendo com que nos aproximemos de uma terra regenerada. Mas é interessante que nós começamos a ouvir falar disso de alguns anos para cá, né? Principalmente com aquele livro do Divaldo, né? Que nos fala desse momento de transição. Mas estudando o Evangelho, né? No capítulo 21, onde fala dos falsos profetas, deixa eu ver aqui o título: haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu achei uma coisa muito interessante nesse capítulo, que nos fala que essa transformação, essa mudança, né, não começou de algum tempo para cá. Ela já vem de bastante tempo. Erasto, em 1862, vocês podem até procurar aqui no Evangelho, onde diz assim: características do verdadeiro profeta. Então Erasto deixa uma mensagem muito interessante nesse sentido. Ele começa dizendo assim: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo no momento de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntareis sem dúvida como se pode conhecê-los. Tendes aqui as suas características. Só se confia o comando de um exército a um hábil general, capaz de o dirigir. Julgai que Deus seja menos prudente do que os homens. Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capaz de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados que esmagaria o homem demasiado fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos
homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados que fizeram suas provas em outras existências, visto que não se fossem superiores ao meio em que se tenha de atuar, a sua ação seria nula. Então a gente, não vou ler inteira porque é bastante extensa, mas o que eu quero dizer é que essa mensagem foi deixada por Erasto em 1862. Vejam bem que interessante, né? Que essa reforma, essa transformação, essas oportunidades já começaram há muito tempo atrás, né? Então nós, espíritos eternos que somos, estamos diante de grandes oportunidades, né, para a nossa renovação, como diz Paulo, né? Mesmo que o corpo físico se corrompa, quer dizer, vai se destruindo, né? Vai acabando, né? O espírito vai sempre se renovando, né? Para que um dia sejamos aqueles espíritos perfeitos, dotados de virtudes, de qualidades. Então estamos nessa caminhada. É certo que não tem pressa, né? Deus nos aguarda, né? Nos oferecendo as oportunidades de cada dia. E necessário é que nós venhamos a aproveitá-las nessa renovação, procurando a cada dia fazer esse servicinho que Paulo nos recomenda nessa sequência, aproveitando a cada minuto do dia. Que Jesus abençoe a todos, que Jesus lhes dê um domingo de muita paz, de muita serenidade e de muita reflexão. Que a paz do Mestre permaneça com todos.